Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com Lê. Começando aí a semana na terça-feira, né? Para quem conseguiu fazer emendar o feriado. E hoje a gente vai falar sobre vitimização. Quem for chegando, vai falando um alô, me diz se o som tá bom, dá uma cenadinha para eu saber se tá tudo ok. Muito bom dia. Bom dia, Paty querida. Minha linda, bom dia, Kionel, Karen Hair, bom dia. Karen, daqui a pouco tô aí, hein? A Karen me deixou mais loira, agora hoje à tarde eu fico mais lisa, né, Paty? Né, Karen? Bom dia, Felipe, meu amor. Bom, hoje a gente vai falar sobre vitimização. Quem já algum momento se passou por vítima da situação, lamentando aquilo que eu chamo de Zé Coitado, ou quem teve que conviver com pessoas assim, ou teve ou tem que conviver com pessoas assim, pessoas que adoram se vitimizar. Eu tenho um vídeo meu no canal do YouTube que chama Zé Coitado. Eu já falei sobre isso, sobre a vitimização. É um vídeo curto lá atrás. Mas como também colocaram como sugestão de temas do Café com Lê, eu resolvi abordar, porque é algo muito comum e a gente tem que saber lidar para não se afetar e também os sinais de que se eu estou sendo vítima. Às vezes a gente não tem noção, se a gente está sendo vítima ou não. Bom dia, Elisandra, seja bem-vinda ao Café com Lê, minha irmã linda, maravilhosa, querida, beijo! Então é isso, a gente vai então começar a semana falando sobre isso. Quem um dia já pensou, passou por situações em que teve aquela pessoa que se vitimiza, tudo acontece com ela. Já passaram por isso? Aproveita quem está chegando, convida outras pessoas, tem uma pipazinha aí para que mais pessoas assistam o nosso Café com Lê e a gente fale então sobre vitimização. Eu vou dividir o Café com Lê de algumas formas. Primeiro, dizendo alguns sinais de que você, ou alguém próximo a você está está entrando nessa onda de vitimização. Depois, como lidar e quero ouvir a opinião de vocês, eu quero ajudar. Lembre-se que isso é um bate-papo, que se só eu falar, eu fico só gravando vídeo e eu quero o bate-papo, eu quero o cafezinho. E olha só, gente, uma novidade muito bacana. Eu sempre falo, não deu tempo de assistir o Café com Lê, não dá tempo de ficar assistindo, coloca para ouvir enquanto se troca, troca se estiver no carro, só ouve. E agora tem uma novidade. O Café com Lê, além de ficar no IGVT aqui, ele vai para o podcast. Eu nem sabia como mexer podcast, eu ouvia podcast há um tempão e não sabia como funcionava, não sabia que era um podcast. Então quem tem Spotify e se digitar lá Alexandra Fábio, Café com Lê vai estar lá, dá para ouvir enquanto está dirigindo e tudo mais, de repente se você perder, ok? Então o Café com Lê também está no podcast. Gente, é isso. E vamos começar falando então. Olha a Thaís entrando, a Alessandra, o Lipe, saudade, Lipe! Quando você vem pra cá, meu amor, pra gente continuar o trabalho, muita saudade, saudade de todos vocês aí. Bom, vamos começar falando então sobre sinais de que uma pessoa está se vitimizando. Observe se você conhece alguém assim, tá bom? Olha só, a pessoa que se vitimiza, ela coloca a culpa em tudo, tudo acontece com ela. Então, ela perdeu o emprego, eu fui injustiçada pelo meu chefe. Os negócios estão indo mal, é o governo, é a crise, é o coronga, é não sei o quê. Enfim, tá? Perdeu um relacionamento afetivo, a pessoa não me ouvia, não fazia o que eu queria, porque isso, que aquilo. Enfim, em todas as situações, ela é vítima. Eu apelido essa pessoa de Zé Coitado. Tem falei no início, é um vídeo meu no canal do YouTube, é o Zé Coitado, é a síndrome do Zé Coitado. Tudo acontece com ele. E ele vem com uma história, ele ou ela, eu falo ele em modo geral, com uma história cada vez mais, se você não se liga, você vai entrando na dele, na dela e você vai ficando com dó, vai despertando compaixão. Esses são os sinais de que a pessoa está se vitimizando.
E elas, os alvos fáceis dessas pessoas que se vitimizam são pessoas altamente empáticas, ou seja, pessoas que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro. Pessoas mais fechadas não ligam para a vítima, já manda tomar para aquele lugar e boa. Mas aquelas pessoas que são mais sentimentais, que ouvem, que acolhem, se colocam no lugar, essas pessoas até choram com o Zé Coitado, entendeu? Até chora, se lamenta, enfim. E aí entra-se num ciclo vicioso de alimentar essa vitimização. A pessoa se faz de vítima, o outro porque é empático, é mais sentimental, se coloca no lugar dele e alimenta essa vitimização, percebe? E aí é um ciclo que não se quebra. Se você conhece, quem aqui conhece pessoas assim, ou em algum momento da sua vida passou por isso, em algum momento, olha, eu me tornei vítima em um período da minha vida, e é legal, eu até fiz um vídeo, uma pessoa escreveu pra mim, eu já fui assim, hoje eu procuro ajudar, só que aí eu vou só colocar um porém de o que procuro ajudar. Vamos entender, essa pessoa que se vitimiza, o que acontece com ela? Ela, no fundo, ela tem um ganho, por se vitimizar. Ela deixa de assumir a responsabilidade da vida dela e ela terceiriza para outras pessoas. Então, assim, a culpa nunca é dela, é do chefe, é do filho, da mãe, do pai, filho e Espírito Santo, entende? A culpa nunca é dela, então ela não tem que enfrentar a vida. E o que acontece? Não enfrentando a vida, ela tem o ganho de ter a atenção dos outros, no fundo esconde uma carência, uma insegurança, uma série de coisas. Ninguém é o que é, gente, à toa, que a gente pode julgar, fica se vitimizando, não é para criticar, percebe? A gente não pode julgar, a gente não sabe o que está dentro das dores do outro. Todo comportamento que a gente não concorda, todo comportamento que não é bacana, atrás dele existe uma dor, que a gente não precisa, não é por conta disso que eu preciso então aceitar todo mundo, eu preciso ser, a Madre Teresa, não é isso. Entender não é a mesma coisa que concordar, tá? É entender para eu saber lidar melhor. Então não precisa, então coitado, tem uma dor, então eu preciso, não posso. Não, seu papel, depende de qual é o seu papel com essa pessoa que se faz de vítima, é ajudar ela a crescer. Não é passar a mão na cabeça, entender que ela age assim por conta de alguma dor que existe, uma insegurança, uma carência profunda, qualquer outra coisa, é simplesmente para ajudá-la. A ver a forma como ela vai lidar com as coisas e não para entrar no jogo dela. Então, entender não é a mesma coisa que concordar, tá? Então, não julgar essas pessoas, mas ao mesmo tempo. E aí vem a dica que eu disse para vocês, tá? Como lidar se eu tiver. Não é legal, jamais fique passando a mão na cabeça e entrando nesse jogo. Por quê? É muito louco. Você ajuda uma vez, aí ela se vitimiza. Aí você ajuda de novo, até que às vezes esgota as suas energias e você se sente culpado, porque acaba criando um joguinho de tipo assim, agora eu preciso tanto de você, e aí ocasiona um desconforto muito grande. Então, dependendo do papel, é claro, você não sabe, eu tô dizendo, pode ser um amigo, pode ser uma mãe, pode ser um filho, eu não sei qual o grau. E é claro, dependendo do grau, sua responsabilidade vai ser maior ou menor. Mas a dica é, jamais entre e alimente essa vitimização. A pessoa, quanto mais você ajudar a pessoa a enxergar que ela tem força, que ela pode ir, que a responsabilidade está nela, na vida dela, nas mãos dela para fazer diferente, mais ela vai, você está ajudando ela a tomar as rédeas e, enfim, viver a sua vida na plenitude, ok? Agora eu quero que vocês, enquanto isso, eu tenho mais dicas para dar, mas eu quero que vocês compartilhem comigo. Quem aqui já teve que conviver com alguém que fazia o papel de vitimização, tá? E olha, dependendo das circunstâncias que você vive, é comum naquele momento, você se vitimizar. Eu vou contar algo muito particular para vocês, tá? E depois eu começo contando e eu gostaria que depois vocês se abrissem e contassem também. A minha mãe teve câncer, para quem acompanha toda a minha história, já faz uns quase 10 anos, ou já faz uns 10 anos que ela faleceu,
E ela ficou por 2 anos muito debilitada e precisava muito, né, do meu pai, de mim, da minha irmã, dos meus irmãos, porque ela foi uma luta, né, entre a vida e a morte por 2 anos. E só quem acompanhou uma doença dessa sabe, tá? O que é, como a pessoa fica com o tratamento, enfim, é extremamente sério, é extremamente, enfim, né? E ela, eu percebi que nesse processo, principalmente quando estava próximo ao fim, ela tendia a se vitimizar. E percebe que a gente tem que entender para não julgar? E eu não a julgo, porque ela estava se sentindo fragilizada, sabia que tinha que ter atenção de todos, mas eu lembro muitas vezes ela na relação dela com o meu pai, meu pai acabava de sentar, ela, ai, vai lá, pega lá, agora eu esqueci tal coisa, ai, porque eu tô com dor, sabe? Era uma forma, eu acredito, né, inconsciente dela, tipo assim, vamos testar, ver se eles vão continuar comigo. Mas de alguma forma ela acabava se vitimizando. Eu morria de dó por dentro, me corroía, mas eu era extremamente dura e não me arrependo. Falei, mãe, meu pai acabou de pegar, fala tudo que você quer que eu vou lá e pego pra você. Tá tudo bem. Eu nunca deixei que ela se visse como pequena ou que ela tivesse dó dela. Pelo menos não na minha presença. Eu era dura com ela, até no hospital, até nos últimos dias. Eu sempre fui dura, mas com muito amor, com muito carinho, porque eu não queria sentir dó dela e eu não queria que ela sentisse dó dela mesma. Queria que ela enxergasse o fim da vida dela com dignidade. Então, às vezes, eu era firme com ela e não me arrependo com isso. Porque eu acho que quando a gente se vê mais forte, eu acho horrível sentir dó de alguém. Eu acho que a gente tem que se sentir inteiro, a gente tem que se sentir capaz. Isso é que faz a gente falar assim, olha, se não der, se eu tiver que ir, né, no final da minha vida, eu vou, mas eu vou com dignidade, eu vou acreditando que eu fiz o meu melhor, tá? E eu nunca me arrependo de sempre ter olhado para ela como alguém que era forte, e mesmo se ela duvidasse, eu via fortaleza nisso. Peraí que tem um monte de gente aqui perguntando, calma aí, opa, que eu sou, vamos lá, aqui, ops. Logo, Thaís. Lê, e quando a vítima já é idoso, parece que tudo é mais difícil. Thaís, minha mãe não chegou a ser uma idosa, ela morreu, ela tinha, eu não considero idosa, 69 anos, eu achei que ela morreu super nova. Porém, o que eu percebo é que o idoso, né, na verdade eu acho que acontece isso, conforme as coisas nossas que não ficaram tão bem resolvidas acabam se acentuando, né? E o idoso, ele fica num período de muita vulnerabilidade. Imagina você saber que você está no fim da vida, né? Que não resta tantas coisas, enfim. A pergunta foi antes da história. Tá, Thaís. Beleza, o Felipe colocou, mas enfim, mas para contextualizar aqui. Então, Thaís, é mais desafiador quando a pessoa é mais idosa, sim. E a dica é a mesma coisa que eu fiz com a minha mãe, sabe? É não deixar a pessoa se ver frágil, não deixar... Eu fico pensando, quando eu ficar mais velha, quando eu ficar debilitada, eu não quero sentir dó de mim mesma, eu quero que as pessoas me olhem do tamanho que eu sou hoje, então é assim que eu procuro tratar, é desviar a atenção, é desviar o foco, sabe igual criança, quando a criança tá chorando e você de repente muda o foco e mostra uma outra coisa, mostra uma coisa lá em cima para cortar a sinestesia, enfim... Tipo isso que você faz com a criança, você faz também, né, com a pessoa, com o idoso que está se vitimizando, muda de assunto. Olha que legal isso aqui, mas isso aqui, olha, você tá forte, hein, para isso. Como fala, exalta, você dê mais destaque às coisas boas que estão acontecendo naquele dia. É comum, às vezes, dependendo da pessoa idosa, como você tá? Eu tô com dor, porque... mas eu tô vendo que você tá com uma cor linda, olha lá, tá corado, que lindo, você tá forte, eu quero essa fortaleza aí. Então, eu sempre procuro lidar com muita positividade para que a pessoa enxergue o que eu, às vezes, estou enxergando, o outro tá enxergando, mas ela perdeu a capacidade de enxergar. Por quê? Muitas vezes em busca de atenção, de carinho... E se a gente colocar, né, e
elogios, se a gente colocar coisas positivas, a pessoa vai perceber que ela pode se destacar, ter atenção e ter carinho por coisas positivas e não por lamentar de uma dor, ficar lamentando que não conseguiu isso, que tá com aquilo, enfim. É igual criança no reforço positivo. Às vezes a criança faz arte, e tipo, quanto mais você fala, mais ela vai fazendo arte, porque ela quer a sua atenção. E aí ela faz uma coisinha boa e você fala, nossa, parabéns, que legal isso. De repente ela vê que ela ganha elogio pela coisa positiva, né? É a mesma coisa em relação à vítima, em relação à pessoa mais idosa, em que você, e não só idosa não, tá gente, para todos, a pessoa começou a lamentar, mas tá vendo, você conseguiu tal coisa, vai lá, cara, vai embora. Para de ser Zé Coitado, meu Deus, a vida tá pela frente, dá um chacoalhão. Eu sempre fui um pouco dura com as pessoas vítimas, mas um duro com muito amor, com muito carinho, porque você tem... eu quero que a pessoa enxergue aquilo que eu estou enxergando nela. Então, o que eu faço? Eu faço ela enxergar, eu faço mostrar, vamos embora, vamos fazer acontecer, vamos... mas desvia o foco, porque para a pessoa que é vítima, se você fica muito falando, você está se vitimizando, isso não faz sentido. Mas se você mostra, não deu certo, mas você é capaz de fazer diferente, bora, tira o foco disso. A hora que a pessoa vê, ela está fazendo, ela está agindo, ela está segura e... tá melhorando aquela vitimização e fica menos chato para conviver também. Thaís, haja inteligência emocional? Sim, a gente tem que ter muita inteligência emocional, muita paciência e principalmente com o idoso, como você tocou no nome, né? No nome não, nesse assunto, a gente pensar que a gente um dia vai chegar lá e deve ser desafiador as coisas que devem passar, né? Enfim, dentro da cabeça, envelhecer, se você não tiver a vida inteira construído um bom emocional, envelhecer nem sempre é fácil. Envelhecer tem que ser um processo natural, lindo, maravilhoso, mas se você não faz um adultecer bem, eu acredito que o envelhecer se torna mais desafiador. É por isso que a gente tem que cuidar da gente hoje, quem tiver aí na idade de se conhecer, de se fortalecer, para se preparar por todo o ciclo da vida, desde o início até o fim, e que seja tudo com muita paz e com muita dignidade, porque tudo faz parte do processo, desde o nascimento até a morte, é tudo natural, a gente já sabe que isso vai acontecer. E se a gente cuida do nosso emocional, e é por isso, gente, que eu falo tanto de inteligência emocional, isso que eu falo tanto em autoconhecimento, se conheça, lute para ser a sua melhor versão hoje, porque você vai precisar dela a cada desafio da sua vida, inclusive, ao final dela. Gente, tô encerrando por aqui, tá? Algumas pessoas estão me perguntando, já falei no outro café, vai ter a última mentoria de inteligência emocional, não vou conseguir fazer duas ainda para o final do ano, vai ser a última, provavelmente, eu juro que eu bato o martelo na data até essa semana, tá? Mas provavelmente vai ser começo de novembro, primeira quinzena de novembro. Não vai dar tempo de eu fazer, a agenda tá bem fervida, mas vai ser a última. Eu tenho 3 pessoas que já pediram para garantir a vaga. As outras que tiverem interessada, me chamem no direct, só que eu não tenho a data ainda, tá? Me desculpem, mas essa semana eu lanço a data, prometo. Tati, encerrando aqui que eu já passei 5 minutos, eu tenho uma reunião seguida, gosto demais do Café com Lê, não consigo sempre acompanhar ao vivo, mas assisto toda semana no que você deixa gravado. Obrigada pelos grandes ensinamentos. Eu que agradeço, Tati, uma querida, eu agradeço a participação de cada um de vocês. Esse café existe porque vocês existem, porque vocês participam. E olha só, os comentários que vocês deixam aqui, como agora vai para podcast também, quando vocês perguntam, isso ajuda outras pessoas. Imagina só, não sou só eu, as pessoas me agradecem, você está me ajudando. Não, vocês estão ajudando a vida de outras pessoas. Gratidão pela participação e beijo no coração, uma semana abençoada para todos vocês. E bora deixar a vitimização de lado e fazer acontecer. Fiquem com Deus e até mais.